professoras, boa tarde, secretários de educação, professores que nos acompanham. A gente está começando mais uma conversa aqui no canal da Ampliare. Quero desejar boas-vindas a todos e todas. Eu sou Luciana Cruz, diretora pedagógica da Ampliare Educacional, e a gente vai começar a fazer aqui uma série de conversas com pessoas muito potentes que tratam de leitura, de literatura, de critérios para escolhas de livro, e a gente está muito feliz de poder fazer esse tipo de encontro, esse tipo de conversa, porque isso tem tudo a ver com o que a gente entende de formação de professores e é o que a gente quer oferecer a vocês. A nossa conversa de hoje é com a Márcia Wada. A gente vai conversar um pouquinho sobre reflexões, sobre a leitura e a formação de promotores de leitura. Para essa conversa, eu quero agradecer também a Fátima Bonifácio, que fez aí a mediação entre a Ampliare e a Márcia. Então, Fátima, nosso agradecimento sincero aí pela tua parceria, pelo teu empenho, pelos teus contatos. Muito obrigada. Já vou abrir aqui a palavra para a Márcia, que traz esse assunto que é super importante e potente, né, que a gente gosta e quer poder fazer chegar aí no maior número possível de professores. Mas antes, a Fátima também nos trouxe um presente, né? Para abrir essa série de conversas formativas sobre livros, literatura e modos de mediar a leitura, a Márcia não minto, desculpem, Fátima nos presenteou aí com a presença do Fábio Lisboa. A gente vai abrir aqui a tela do Fábio, e enquanto a gente abre aí para a gente conhecer o rostinho, bem-vindo, Fábio! Olá, tudo bem? Boa tarde. Obrigado aí, pessoal, pelo convite, viu? Bom ter você aqui, viu? Eu quero falar um pouquinho sobre você, sobre a tua formação, para contar para o nosso público quem você é e o que você faz, e depois vou abrir a palavra aqui com todo o prazer do mundo para que você possa nos presentear aí nesse início de conversa. Então, o Fábio Lisboa é contador de histórias, autor premiado, mediador de leitura e palestrante. É graduado em Comunicação Social pela ESPM e em Letras pela USP. Pós-graduado em A Arte de Contar Histórias, abordagens poéticas, literária e performática. Convidado em festivais nacionais e internacionais, escreve há mais de 10 anos no www.contarhistórias.com.br. Desde criança é apaixonado por ouvir, ler e contar histórias. Fábio tem alguns canais aí de comunicação que a gente vai deixar no chat e vai colocar também no descritivo do vídeo, mas quero chamar a atenção de todos os professores que nos acompanham para acompanharem também o canal do Fábio, que se chama Canal Contar Histórias, e o blog, que é contarhistórias.com.br. Fábio, bem-vindo! Alegria ter você aqui, que coisa boa poder presentear os professores com um início assim, a gente gosta de começar a conversa lendo e ouvindo pessoas que leem. Então, bem-vindo, e a palavra é toda tua. Obrigado, Luciana. Então, sempre é bom começar com agradecimento, o convite da Fátima, o seu, a presença da Márcia, que eu admiro, o trabalho dela há um tempo, e principalmente a todos vocês, né? Professores, narradores, artistas, educadores, estudantes, todo mundo interessado em narrativas literárias, né, nesse evento aí promovido pela Ampliare. Eu confesso que quando eu vi que a minha participação seria abrir com uma leitura de deleite, eu também fiquei deleitado. Não só porque eu amo ler, porque eu acho muito bonita também essa palavra, né? Deleite. Hoje é muito comum as pessoas deletarem, né? Deletarem um e-mail, um texto, até o mesmo um contatinho, né? Mas com bons textos e bons contatos, a gente se deleita, a gente se lembra, a gente revê, relê e pode refletir, pois é isso que vamos fazer aqui. E esse texto que eu estou falando para vocês, gente, eu estou lendo aqui, sabia? Parece que não, parece que é uma conversa, né? Mas olha que magia que é quando a gente começa a ler um texto. Aparentemente simples, alguns começam, sabe, com risada, descompromissados, daqueles que dizem que só serve para bebês até, sabe, ou só são divertidos, como se fosse pouco, gente, um texto ser divertido, um texto fazer assim, ó, cosquinhas na gente.
Esses que eu selecionei são parte de uma edição de um caderno Trilhas da Aprendizagem, que vai ser distribuído pela Prefeitura de São Paulo para todas as crianças, tá? E alguns deles já até estavam lá no meu blog, que a Luciana comentou, né, no contarhistórias.com.br. E também presentes nas minhas formações para professores. Mas a gente, em português, tem esse nome que eu acho muito interessante para esse tipo de rima, né, que a gente vai abrir, que é uma rima que vem da tradição oral. Depois, outro dia eu vou contar histórias da tradição oral, vou ler, né, histórias da tradição oral. Mas hoje eu vou começar com algo muito, muito simples, que está presente na cultura popular, que está presente naquele alimento, que tem um alimento materno assim que a criança nasce, que é o leite materno. E tem um alimento também da nossa alma, né? Que são as histórias, que começam com as coisas mais simples que tem, com uma rima, que servem até para escolher a próxima brincadeira, chamada parlenda. Por exemplo, unidunite, o escolhido foi você. Ou seja, você que está aí assistindo, né, participando, o contador de histórias não é nada sem um ouvinte. Então, conforme eu vou contando e vocês estão lembrando de alguma parlenda, vai escrevendo aí para os amigos, né, para os colegas relembrarem também, a gente relembrar esse nosso tempo de infância tão gostoso, cheio das rimas. E como a gente tem gente de todo o Brasil, com certeza vai aparecer versões, vai aparecer rimas que uns e outros não conhecem, apesar de num lugar ser tão famoso, em outro não é tanto. Eu vou ler algumas para vocês aqui, então, ó. Tem uma que nem todos conhecem, tá? É muito desconhecida essa daqui, essa parlenda aqui, ó. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão, ou né, se esparrama pelo chão. A menina, quando dorme, põe a mão no coração. Conhece esse daí? Ah, eu tava brincando, esse daí é muito famoso, mas ó, olha esse aqui, ó. Esse daqui nem todos conhecem. Sempre viva, quando nasce, toma conta do jardim. Eu também quero arranjar quem tome conta de mim. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Bom, não preciso nem continuar o resto. A nossa mente já vai até chegar nos comer pastéis, né, gente? Dedo mindinho, quem conhece? Seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Quem cochicha, o rabo espicha. Quem reclama, o rabo inflama. Hoje é domingo, pede cachimbo. Bom, vocês completam o resto. Cadê o toucinho que estava aqui? Me ajudem, vai. Cadê o toucinho que estava aqui? Jura? O gato comeu? Mas cadê o gato? Foi atrás do rato? E aí, gente, essa parlenda vai se multiplicando, vai dividindo. Tem gente que conta o final dela, sabe como? Com o povo saindo da missa do padre, e aí meu avô, ele pegava e fazia cosquinha. O povo foi saindo da missa, foi saindo, e ele fazia o povo saindo da missa, fazendo cosquinha. Então era muito divertido, uma parlenda que acaba em brincadeira. E vou contar a penúltima parlenda que eu estou me lembrando aqui para vocês, que está escrito aqui, né, com a minha colinha. Serra, serra, serrador, cerro, papo do vovô. Quantas serras já serrou? Aí alguém fala 3, aí você vai junto com a criança de mão dada e conta 1, 2, 3. É uma brincadeira muito divertida, não tem nada de violência, tá? Não serra o popô, o vovô, popô do vovô, popô, de verdade. Esse é o poder das histórias. A gente imaginar que, inclusive, essas madeiras devem ser de área reflorestada, né, gente? A gente vai refletindo sobre essas histórias, e eu vou contar a última parlenda, que assim, meu avô me contava essa, e ele, gente, morava em frente de um cemitério. Daí vocês já imaginam, a parlenda que ele contava, que começava assim, ó, sexta-feira 13, à meia-noite, no meio da floresta, numa casa escura, uma velha, toda de preto, com uma faca na mão,
passando manteiga no pão. Quem lembrou essa tem gosto de infância, né? Agora, quando eu falei, tem uma senhora toda de preto, quem aí imaginou que era uma? Isso mesmo, uma bruxa. Mas será que era mesmo, gente? Será que não são estereótipos que a gente trabalha? Bom, mas isso, gente, já não é um trabalho para um contador de histórias. Isso daí já dá muito pano para manga, para a Márcia comentar um pouquinho e para vocês terem um ótimo evento. Muito obrigado. Que presente! Fátima, gratidão! O Fábio é mesmo um querido. Fábio, você foi fazendo aí a sua leitura e com essa entonação, com esse encantamento, e é inevitável não fazer essa relação entre a literatura e o afetivo, e essa proximidade, e essas memórias de infância, né? Você trouxe aí a coisa do teu avô, e eu fui aqui pensando também nas brincadeiras que faço com a minha filha, e as professoras foram comentando aqui no chat que elas já usaram esses textos para alfabetizar, para brincar com as crianças. Então, de novo, muito obrigada pela tua participação, pela tua generosidade aí nessa escolha tão feliz. E eu espero que a gente possa conversar outras vezes mais e que a gente possa levar você para perto dos professores quando isso for possível. Sem dúvida, vai ser um prazer, Luciana. E com certeza teremos os outros encontros aí onde exploraremos outros tipos de gêneros literários. Vai ser uma delícia. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo a Ampliare, tá bom? Obrigada, Fábio. Até a próxima. Muito bom. A gente continua, então, essa nossa conversa. Esse início foi para a gente começar aí de maneira afetuosa. A Fábio fez lindamente aí as leituras para a gente. Eu vou, então, trazer a nossa convidada principal, a Márcia Wada, que trata de formação de professores no que diz respeito à formação dos mediadores de leitura. Esse é um pouco do assunto que a gente vai falar hoje. Márcia, bem-vinda! Bem-vinda! Acho que está com o microfone fechadinho, a gente está abrindo aqui para conseguir ouvir você. Agora foi. Pronto, agora foi. Eu estava com ele fechado para não fazer barulho. Que a gente vai ouvir a leitura, tem essa cultura, né? Agora alguém vai ler, vamos ouvir. Bom ter você aqui, viu? Bom ter você aqui, Márcia. A gente vem, então, pensando em possibilidade de fazer chegar no professor conteúdos de excelência no que diz respeito à formação, e a gente achou que seria muito relevante abrir um espaço na nossa agenda para tratar especificamente da leitura e da literatura. Então, você inaugura aí uma série que para a gente é bastante... a gente está cuidando com bastante carinho, né? Que é essa série que a Fátima Bonifácio está aí nos apoiando nas escolhas das pessoas, nos contatos, nos temas. E a gente quer fazer isso justamente para marcar esse lugar de atenção para a formação do leitor literário. Então, a gente está muito feliz com a tua presença. Eu vou fazer como fiz com o Fábio, te dar todo o espaço da tela para que você possa conversar com o nosso público. A gente já tem gente de Penedo, São Paulo, Minas Gerais, tem o pessoal do Rio Grande do Sul também que deu um oi aqui, tem gente de Campo Alegre, Alagoas, enfim, os professores estão chegando, o material fica disponível depois também. A gente também vai colocar no descritivo do vídeo os contatos da Márcia Wada, que tem também um trabalho bastante focado nessa questão da leitura e da literatura. A gente vai deixar aqui também como legenda o Instagram, para que as pessoas possam segui-la e acompanhar os conteúdos que ela oferece. Márcia, bem-vinda! Vamos falar dessa formação desses mediadores de leitura? Vamos lá? Obrigado pelo convite, obrigado pela Fátima de ter lembrado de mim, e eu vou falar um pouco com vocês. Eu sei que
A gente falar com vários professores desses Brasis que a gente tem é sempre muito difícil. Eu que, aqui no trabalho que a gente desenvolve desde 98, dessa questão da leitura, né, a gente sabe, já viajei muito esse país afora, e a gente sabe das especificidades e das riquezas de cada um desses lugares, né? Então, para falar um pouco de literatura, eu vou emprestar a voz, digamos assim, do Daniel Munduruku, de um texto dele que eu acho que vai trazer muito essa questão da literatura. Gosto muito de contar histórias. Histórias moram dentro da gente, lá no fundo do coração. Elas ficam quietinhas no canto, parecem um pouco com areia no fundo do rio. Estão lá, bem tranquilas, e deixam a sua tranquilidade quando alguém as revolve. Aí, elas se mostram. Tem histórias que a gente inventa e cria na cabeça, fruto da imaginação ou da inspiração de algum espírito que quer que a gente as ofereça às outras pessoas. Podem ser histórias engraçadas, românticas ou tristes. História ajudam as pessoas que as leem de alguma forma que eu ainda não descobri. Apenas sei que elas tocam lá no fundo, e é por isso que as pessoas gostam delas. E tem histórias, estas sim, escritas com H, que aconteceram de verdade e que fazem parte da gente, são a vida da gente, acontecimentos que fizeram a gente pensar, mas são sempre fortes, porque marcam a nossa personalidade, nosso saber sobre nós mesmos, ou fatos que fizeram a gente rir, ou chorar, ou só pensar, mas são sempre fortes porque marcam a nossa personalidade, nosso modo de ser e de agir no mundo. A história que eu vou contar não é sobre a minha pessoa, ou melhor, é sobre a minha pessoa, mas não a que sou hoje, porque já não sou o mesmo que fui ontem, e sim a pessoa que fui me tornando ao longo dos poucos anos de convivência que tive com meu avô, um velho índio que se sentava de cócoras para nos contar as histórias dos espíritos ancestrais, a quem ele chamava carinhosamente de avós e guardiões. Na verdade, não sei muita coisa sobre o meu avô, porque o via muito pouco. No entanto, esse pouco de convivência marcou profundamente a minha vida, formou minha memória, meu coração e meu corpo de índio. Acho até que falar dele me traz resgatar a história de meu povo e me dá mais entusiasmo e aceitação da condição que não pedi a Deus, mas que recebi dele por algum motivo. É isso que quero nesse pequeno livro, partilhar um pouco da minha história, da história de meu povo e de meu avô ancestral, que me levou a compreender a sabedoria que está em todas as coisas e me fez descobrir que não nascemos para estar o tempo todo no chão. Nascemos com asas para voar em muitas direções, às vezes sem sair do lugar. Acho que quando a gente pensa na literatura, o Daniel, nesse livro do Meu Avô Apolinário, captou exatamente o que a gente tem na vida, que é o encontro com as histórias. Essas histórias que, de algum modo, estão dentro da gente e que a gente não sabe, né? Que de alguma forma vai despertando algo que a gente tem. E esse algo que está dentro de nós faz criar uma experiência, faz criar voos. A literatura tem esse poder, e esse poder da literatura, que pode ser oral, como o Fábio estava trazendo aí, né? Ou ela pode ser escrita. Só que quando a gente pensa na formação de leitores, a gente tem que pensar dentro do campo da cultura
escrita, que são os textos escritos. E escrito não é só as letras, são as ilustrações, é tudo que compõe esse material escrito. A Maria Teresa Andrueto, num livro que tem por Uma Literatura Sem Adjetivos, da Pulo do Gato, traz essa questão do que seja essa literatura, que é o encontro, de fato, dos livros e dos livros que podem mobilizar a gente de alguma forma, que podem dizer algo a respeito de nós próprios, da própria lugar onde a gente vive, de um determinado hábito, e que é muito diferente das outras expressões. É muito bonito quando a gente, interessante que a gente vê aí o Fábio contando a história, e ele vai trazendo toda essa sonoridade da voz dele, a expressão facial que ele tem, o gesto. É um jeito de chegar a essa narrativa até a gente, mas é uma narrativa que vem através dessa oralidade. E essa oralidade está dentro do campo da cultura oral, e essa cultura tem todos esses recursos e muito outros. Então, quando a gente pensa nessa literatura que pode contribuir para a formação do leitor, a gente tem que pensar nessa literatura que tem a ver com a escrita, e ela é quem vai fazer uma diferença muito grande, né, na formação e na constituição desse leitor como um tal. Então, todas as outras expressões é importante para a formação das crianças e das pessoas, tanto o cinema, quanto a música, o teatro, mas cada uma delas vai contribuir de forma diferente na formação integral da pessoa. Quando eu penso nessa questão da literatura, um dos autores que eu mais gosto, é claro, com essa minha cara de japonesa, é um autor japonês, que é o Junichiro Tanizaki, e que ele, quando eu li o primeiro livro dele, que é A Chave, eu fiquei impressionada o quanto, na medida que eu fui lendo esse livro, que é um diário de um professor universitário, e um capítulo ele conta sobre a visão dele do que aconteceu, e no capítulo seguinte é a mulher dele que conta sobre a mesma situação. E aí, nessas descrições e nessas preocupações e visões, eles vão demonstrando esse olhar oriental. E nesse livro todo só tem um único diálogo, que é muito impressionante. Então, quando a gente vai falando da literatura, eu acho que tem a ver justamente com isso. A gente se encontra, se vê, amplia a visão e o conhecimento de nós próprios. E é essa possibilidade que a gente tem, a possibilidade, de alguma forma, né, da literatura, poder ir banhando, né, a nossa própria pessoa e trazer a possibilidade de pensar sobre outras coisas. A literatura, de alguma forma, ela vai ajudando a gente sair e entrar nesse mundo do ficcional, como a Maria Teresa Andrueto fala, e muitos outros. Quando o Ricardo Azevedo, o autor dos livros e livros infantis também, ele vai trazendo que um dos poderes da literatura é a humanização. E aí eu fico pensando, mas o que será essa tal da humanização? Faz o quê? Acontece o quê com as pessoas, né? O que é que faz com que nos torne mais humanos? E muitas vezes tem a ver com isso. O Ricardo diz, aquilo que toca, me toca, né? E o tocar a pessoa é que tem a ver com a literatura, essa possibilidade de ser tocado, a possibilidade de que algo mobiliza dentro da gente, e essa mobilização vai fazer com que a gente
possa se interessar em cada vez mais a querer saber visões diferentes de autores diferentes sobre o mesmo assunto. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece a história dos Três Porquinhos, é uma das histórias mais lidas no mundo inteiro e mais divulgada. Aqui a gente tem versões dessa história, que é a verdadeira história dos Três Porquinhos e os Três Lobinhos e o Porco é Mau, quando tem essa inversão. Então, é interessante que, por exemplo, numa vez que eu estava numa formação aí no Sul, e que tinha uma freira junto. Quando ela viu a verdadeira história dos Três Porquinhos, ela ficou muito impressionada, achando que ela tinha se equivocado na história dos Três Porquinhos. E aquilo ela relatou no dia seguinte, que foi uma conversa lá no convento com as outras freiras, de que havia uma outra história, que o lobo, na verdade, ele não era tão mau assim. O lobo, na verdade, havia um equívoco que o lobo era mau, mas, na verdade, ele era bom. Então, todas essas histórias vão trazendo a possibilidade da gente saber. E uma das coisas mais importantes que a gente faz ao ler histórias para as crianças é de ajudá-las a desenvolver a possibilidade de se colocar no lugar do outro, que eu acho que é uma das coisas que mais a gente precisa hoje em dia, aprender a se colocar no lugar do outro, né? E vendo essa questão como um todo. Que bacana. Eu entrei aqui para te dar um tempinho também para respirar, para tomar uma água e para fazer uma mediação de uma pergunta que apareceu no chat, feita por uma professora. Ela diz assim, Marcelo, vamos ver se a gente consegue dar um alento. Então, ela dá boa tarde, ela é de Cajazeiras da Paraíba, e ela está perguntando quais dicas a gente poderia dar para conquistar o hábito da leitura com as crianças nesse período de pandemia. Será que a gente tem aí alguma dica de uma possibilidade de trabalho nesse sentido? Eu acho que o que é preciso, né? É muito difícil, que é isso que eu estou falando para vocês, é muito difícil a gente entender essa questão de como é que a leitura fisga a gente. Então, eu estou dizendo para vocês, a leitura fisga a gente quando a gente vai de encontro com algo que é interessante, que é necessário, que fala sobre a gente mesmo. Então, sabe, o conselho que eu dou é você apresentar muitos e variados livros para as crianças, até ela encontrar uma que, de fato, a encante, de fato, ela queira. Hoje, no mercado brasileiro, existe muito bons livros de qualidade, e que esses livros, com certeza, encantam as crianças. Com a pandemia pegando a gente de surpresa, muitas vezes o contato das professoras e educadoras com as crianças muitas vezes através do vídeo, e do vídeo tem sido feito uma leitura em voz alta, colocado algumas imagens do livro, que não é a mesma coisa, mas talvez seja uma saída para o momento que a gente está passando. Quando a gente pensa na formação do leitor, é importante a gente ter um livro na mão das crianças, por isso que vai fazer uma diferença dentro disso como um todo. Né? Então, selecionar vários e muitos livros é isso que vai fazer. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez, há pouco tempo, eu estava em Uberaba, numa escola, e estava lá as crianças do primeiro ano, e veio um menino que selecionou lá, ele veio com um livro do Gato Guerreiro, né? E aí ele veio e falou, você pode ler para mim? E eu comecei a ler, né? E nem eu entendi muito bem o que era da história que estava ali dizendo. Ali um pouco ele falou, sabe, não estou entendendo nada, mas eu queria ver o que tinha nesse livro, porque o meu irmão não larga dele.
ele fica direto com ele na mão. E eu queria ver, mas acho que eu vou ter que crescer um pouquinho. Então, a gente oferece tudo que há de leitura e literatura para as crianças. É isso que vai fazer. Outra coisa que, dentro da nossa conversa, né, que a gente tem aqui, é oferecer os livros de acordo com o que o escritor trouxe, né? Então, a gente poder ler exatamente o que o escritor escreveu é uma coisa muito importante. E o que vai encantar cada criança, a gente não sabe. Então, apresentar e oferecer para as crianças. Uma questão que a gente não tem hábito, fazer ações de leitura gratuitas, de grátis. Isso é uma questão que não ocorre muitas vezes, né? Dentro da escola, muitas vezes, o que a gente faz ler para cobrar alguma coisa, para você me dizer o que você entendeu, para você pintar, para você responder uma pergunta. E aí, né, quando a gente tem um conteúdo específico e tem a ver com uma ação educativa, é um trabalho, mas dentro das escolas, muito pouco a gente faz de ação cultural, ou seja, um livro, enquanto objeto de arte, um objeto estético, que traz toda uma riqueza de elementos, a gente deve oferecer para o outro gratuitamente. Assim como quando a gente vai num cinema, a gente vai num show, a gente vai em algum museu, não tem ninguém lá na porta querendo saber qual obra você viu, quem é que escreveu, de que década o que você entendeu, né? Dentro da escola, está faltando muitas situações em que a gente possa acreditar que todas as crianças e adultos, independente da idade, são capazes de aprender. Então, quando a gente pensa no trabalho de leitura, né, num trabalho de leitura na educação infantil, ou mesmo em outros, no ensino fundamental, a gente tem que pensar a concepção de educação que a gente tem. E essa concepção de educação é que vai fazer toda a diferença. Ou seja, quando eu tenho uma visão de homem de mundo, em que eu acho que eu, professor, é o que sei, e você, aluno, é que vai aprender, então sou eu que sou detentor do conhecimento, e você é que não sabe nada, né? É muito difícil, porque o trabalho de leitura vai para um outro lado. A ideia é, muitas vezes, trabalhar numa concepção que eu, educador, estou num lugar que é de apoiar, de acompanhar, de organizar boas situações, né? Assim como a gente vai num bom show, num bom cinema, organizar aquilo que há de melhor que eu posso organizar, que são os livros, e a partir daí confiar que todas as crianças e pessoas que estão ali naquela situação são capazes de investigar, são capazes de pesquisar, são capazes de ir atrás daquilo que interessa de alguma forma e compreender de algum jeito. E a partir daí, nós, educadores, temos um outro trabalho e uma outra função, que é justamente de poder saber, né, que, de algum jeito, como eu posso ler se é um trabalho, não é um trabalho de leitura que eu estou fazendo, como eu sei se o meu aluno está avançando ou não, de que jeito essas coisas vão acontecendo, né? E que quando a gente vai pensando nisso como um todo, a gente tem que pensar, bom, e eu? Muitas vezes o trabalho de leitura, ele tem que começar a partir do próprio professor, mas não é ele pensar, porque tem um vício do professor de pensar para que serve isso. Eu olho um texto, é uma neura ficar pensando para que serve. Literatura não serve para nada, literatura é ficção, é arte.
aquilo, esse objeto de arte por si só, ele já faz algo, ele já mobiliza algo na gente. Então, toda vez que a gente tem um texto do Carlos Drummond, que ele é muito interessante, que ele expressa essa relação de educação que a gente tem muitas vezes, né? Eu estou aqui bem feliz com a tua fala, Márcia, porque tem uma sinergia boa com o que a gente entende que é formativo para o professor. Então, a Márcia está defendendo que a gente, assim como a professora Norma colocou aqui para a gente, Márcia, o seguinte comentário: é uma pena que a literatura seja escolarizada, didatizada no contexto escolar para obter fins pedagogizantes, desviando o sentido literário. Então, é exatamente isso que a Márcia está dizendo, que a literatura por si é o objeto de conhecimento, né? E pode ser tratado diante desse fato mesmo, né? Olhar para isso como algo para o qual se pode pensar sobre, a gente pode pensar nas questões estéticas, a gente pode construir sentido no coletivo, a gente pode fazer uma porção de coisas que não necessariamente responder sobre o livro, sobre o autor. Esse é um currículo de literatura que é muito anos 80, né? Eu me lembro que quando eu era pequena tinha esse viés, né? De responder o que ele quis dizer. E é muito complicado você responder o que um autor quis dizer e aquilo ter uma resposta única, né, Márcia? Porque essa visão tem a ver com uma visão muito tradicional do trabalho de leitura, né? O Wolfgang Iser, ele fala muito sobre isso, é um autor meio complicado, mas ele traz uma perspectiva que na contemporaneidade, na verdade, o foco da gente deveria estar na questão da relação que o leitor estabelece com o texto literário e quais as reações que ele desperta, que quando a gente está preocupado qual é o autor, qual é o contexto, uma série de coisas, qual é o conteúdo, né? Essa é uma visão tradicional da relação do trabalho de leitura. Hoje em dia, muitas vezes, a gente... o foco está no leitor e daquilo que pode repercutir. Só que isso exige de todos os professores poderem ter uma outra compreensão do que é um trabalho de leitura e também poder ter um outro enfoque. Então, você pensar uma atividade em caráter de ação cultural é você pensar que você tem que selecionar bons livros, você tem que organizar um bom ambiente, ou seja, não importa, né, se seja dentro da sala, fora da sala, debaixo da árvore, no pátio, mas que seja um lugar aconchegante, que as crianças tenham oportunidade de manusear e explorar os livros. Um trabalho de leitura não é só quando há decodificação e compreensão. Um trabalho de leitura, principalmente na educação infantil, começa muito antes. É como se eu convidasse todo mundo, vamos para o Japão e vamos lá se virar lá no Japão. Chega lá, os carros andam no lado contrário. Você vai chegar na casa de alguém, vai ter que tirar o sapato que a gente está aprendendo agora no meio da pandemia. Então, tem uma série de coisas. Não vai ter talher para comer. Então, a gente vai vendo, por exemplo, jamais uma japonesa no Japão tem uma mão mexendo assim no meio do vídeo, mostrando os dentes. A gente vai vendo que uma cultura, a gente aprender sobre uma cultura é muito difícil e a gente precisa fazer isso, apresentar o mundo da cultura oral e da cultura escrita, que vem através da linguagem, que isso que nos diferencia enquanto seres humanos, é a possibilidade de falar, de se comunicar e de pensar. A literatura faz com que a gente associe esses pensamentos. E é isso que é importante, essa associação como um todo. Então, um grande desafio que eu coloco para os educadores do Brasil inteiro é de que, será que eles podem fazer trilhar esse caminho de chegar na leitura e na literatura para eles mesmos e por eles mesmos, sem ser por causa
né, da profissão deles, que se eles conseguirem fazer isso, de alguma forma, acho que vai refletir no trabalho, porque só quando a gente é convencido da gente mesma, a gente tem uma experiência, como o Daniel Munduruku falou no texto dele, e aquilo faz parte da gente, que é possível replicar de alguma forma dentro da relação educacional. Então, tem muito a ver com isso. E que também o Ricardo Azevedo, ele fala assim, tem coisa, vocês já pensaram que tem coisa que não é de ensinar e que nem vai dar para ensinar nessa vida? Eu acho que educador não consegue pensar isso. Ele o tempo inteiro fica olhando para o mundo para ver o que serve para ensinar. Então, a gente precisa reformular esse lugar enquanto educador. Um bom mediador, ele, na verdade, ele é convencido, ele não diz que leitura é uma coisa chata. E acho que uma das questões maiores na formação do leitor é você criar uma identidade leitora. Eu não virar para você e falar, você é aquela daquelas que andam com o livro para cima e para baixo, eu não sou do grupo do nerd, né? Então, tudo isso a gente vê que são pessoas que têm o domínio do sistema alfabético, mas, de qualquer jeito, não é à toa que a gente tem um analfabetismo funcional, porque tem a ver com essa identidade de você pertencer a um determinado grupo. E quando a gente vê os vídeos das crianças pequenas lendo, né? Quer dizer, lendo entre aspas, porque elas não decodificam, elas sabem o texto de memória, muitas vezes. O que é que acontece? Esses são leitores e vão continuar, porque tem na identidade deles que eles podem ocupar esse lugar. Para mim, uma das maiores dificuldades de que isso aconteça tem a ver com isso. Aqui na Cor, a gente formou muitos jovens há 2 décadas passadas, como jovens mediadores de leitura, e hoje a maioria deles tem filhos. Então, é muito impressionante de ver que quando uma pessoa é convencida do valor da leitura e da literatura, ela faz isso desde berço, e todas essas crianças em diferentes lugares de São Paulo, de Manaus e do Rio, elas receberam essa leitura e com 3, 4 anos na escola, independente da condição socioeconômica, cultural e qualquer questão, eles se diferenciam dentro da escola, né? Meu sonho é, né, que um dia, que todos nós na educação infantil, a gente possa ler muito, desde os meninos do berço e os pais também, porque, com certeza, isso vai mudar a situação que a gente tem nesse país. Né? Nossa, incrível. Pela experiência que a gente tem aqui na Cor. Eu fico pensando nisso mesmo, Márcia. Você trouxe aí nas suas reflexões iniciais essa ideia de que a literatura, ela marca a personalidade, né? Então, a gente pode se valer da literatura para marcar as personalidades. Quero retomar aqui algumas ideias boas que você trouxe para os professores que estão nos acompanhando. Você trouxe assim, olha, é importante que a gente selecione bons livros, é importante que se organize bons ambientes para leitura. Então, professores, diretores, coordenadores pedagógicos, que nós possamos voltar o nosso olhar para isso, né? De que maneira a gente tem oferecido os momentos de leitura, essa leitura da contemplação mesmo, não a leitura para ser perguntado sobre. Garantir essa possibilidade do manuseio, pegar o livro, fazer essa exploração é importante, garantir esse clima de aconchego, de afeto, e aí quero fazer aqui alguns acréscimos. O Fábio está acompanhando a gente, ele está colocando coisinhas aqui no chat, ele disse assim, importante a gente rever e marcar os conceitos potentes, ler o que o autor de fato escreveu, e não as adaptações infantilizadas pelo suposto mediador de leitura. Por vezes, por achar que
o estudante, o ouvinte, não vai entender uma determinada palavra, há uma tendência de a gente tentar didatizar, tentar deixar mais facinho, e ele está defendendo justamente o contrário, que se leia o que de fato o autor colocou no livro. Ler sem ter obrigação de nada também é muito importante, pois o livro tem valor em si e pode e deve ser oferecido gratuitamente. Encantador é o educador mediador que promove a leitura sem didatizar. Então, se a gente pudesse talvez levantar uma bandeira aqui nessa conversa, que pudesse ser essa. Luciana, mas sabe, dentro disso que você falou, o que eu acho que é muito triste quando o professor faz isso, tem um pressuposto de que o outro não sabe, de que o outro não é capaz de lidar, né? É muito triste ter uma relação de ensino-aprendizagem quando a gente pressupõe que o outro não é capaz de aprender, de perguntar, de falar, de trazer essa questão como um todo. Então, essa leitura que a gente está trazendo e desse enfoque tem muito a ver com isso, de que ler, na verdade, tem recursos próprios quando a gente lê. Eu vou dar, não sei se, quando a gente chega lá com as crianças pequenas, talvez não é o conteúdo, o adulto sempre está preocupado com o conteúdo, né? Ensinar o conteúdo, mas o Evelio Cabrejo Parra, ele fala, a leitura começa quando o bebê olha e lê o rosto da mãe. Rosto da mãe. E que a partir daí começa, e que através do balbucio e da sonoridade, a gente sabe hoje em dia, com os especialistas, de que os neurônios captam essa musicalidade. Então, quando a gente vê começo, onde começa o começo? No avesso do fim, diz o último verso. Disseram para mim que o fim não existe. E a pergunta persiste: onde mora o começo? Meço com os olhos a página vazia, e na folha que aguarda a história de Lia. Eu laço o mistério, leve-me a sério. Nesse livro aqui, Lia, o Feitiço da Palavra, que é muito bonito, esses versos no ouvido das crianças e das pessoas, que é outra questão, literatura não tem idade, né? A Maria Tereza Andueto fala dessa literatura sem adjetivos. O que me encanta, um livro literário, ele não é infantil, ele não é juvenil, ele não é de adulto, é algo que me encanta. E a partir disso é que eu vou entrando em contato. Além disso, eles são os melhores representantes da cultura escrita. Então, eu vou ler um trecho desse livro aqui do Daris, que é um livro que, eu não sei se vocês conhecem, é um livro gago, e toda a escrita do livro é gago. Então, ele começa assim: quando acordei esta manhã, estava completamente endubido, daí para tomar ar. Ele é escrito exatamente assim, né? A gente mostrar para as crianças que é possível se expressar na cultura escrita, assim como na oral, com os recursos que a cultura escrita tem, é muito importante. A gente mostrar a variedade, não ficar num certo ou errado. É claro que a escola tem um papel importante de ensinar, mas a gente saber quanto e a variedade de formas que tem, tá certo? Dentro de possibilidades da cultura escrita, quem vai trazer isso é a literatura escrita. São muitos e variados exemplos de ilustrações, os ilustradores que a gente tem hoje e que compõem os livros literários do nosso acervo do Brasil, Fernando Vilela, o Morricone, o Odilon, Eva Fulgari, Ângela Lago, que não está mais aí, Mariana Massarani, Cissa Fittipaldi. É muito bonito a gente ver que cada ilustração de cada livro desse, né, vai trazer um estilo de escrita gráfica que vem através da ilustração. É uma expressão, a gente entrar em contato com essas ilustrações causa uma sensação na gente. E é disso que a gente devia experimentar. Se todos os educadores experimentassem isso,
né? Enquanto pessoa e não para fazer algo. Eu acho que isso vai trazendo possibilidades diferentes, né, do que é que pode acontecer. Outro problema que a gente tem é o que é leitura. Às vezes, a gente senta assim, numa roda para conversar entre educadores, você está falando de uma concepção, eu estou falando de outra, ela está falando de outra, e que isso causa uma confusão. Todo mundo acha que está conversando a mesma coisa, mas não está conversando a mesma coisa. Né? E literatura, se a gente puder introduzir, né? A Emília mesmo fala, a Emília Ferreiro, de uma situação de aconchego, algo que você senta no colo e você compartilha essa leitura. Eu vejo e você vê, é a mesma coisa, e que a gente pode conversar de algo que não é assim, vai tomar banho, senta direito, apaga essa televisão, faça isso, responda essa, faz esse desenho. Toda essa linguagem factual a gente usa no dia a dia, mas a gente ter na rotina escolar e na rotina de uma criança momentos em que possa ter uma conversa sobre o ficcional, que não é do aqui e agora, que é de uma outra realidade, que é pensar sobre algo de alguma forma, isto é muito importante para a formação de um indivíduo e de forma que a gente possa contribuir de fato, né? Então, a gente saber de que leitura a gente está falando, né? De que forma a gente tem a compreensão de quem é essa criança, qual é o meu papel, é isso que vai diferenciar do que eu compreendo que é mediação de leitura. Aqui na Cor, a gente chama a mediação de leitura de textos literários uma situação muito específica, que a gente faz uma proporção de crianças para mediadores, que podem ser, dentro dessa experiência que a gente teve nas escolas públicas, em creches, em ONGs, que às vezes eram jovens da comunidade que podiam fazer um trabalho voluntário, às vezes eram os próprios pais, ou às vezes eram funcionários dentro, e como isso mudou a relação dessas pessoas com as crianças por poder ter uma conversa que não é do factual, e sim do ficcional. Então, se a gente pensa que em algum momento, né, a gente possa mudar essa situação, você quer ver um exemplo, Luciana, que eu tive algumas vezes lá na Colômbia, e lá na Colômbia, devido à guerrilha, eles têm uma geração de crianças, um buraco no meio, porque os adultos morreram, e os velhos. E isso trouxe um empobrecimento muito grande. Então, quando eu visitei algumas bibliotecas, a coisa mais impressionante é ver o olhar triste de criança muito pequena. E o recurso que eles fizeram foi justamente esse: investir na literatura, ler muitos livros para as crianças. E eu acho que é justamente isso que a gente está precisando nesse tempo de pandemia, oferecer muitas e variadas histórias. A gente também tem história que a gente detesta, tem história que mobiliza muito e a gente não quer ver aquilo dá algo dentro da gente, ou as histórias que a gente ama, que é quando a gente vê as crianças e fala assim, lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, né? Que é um jeito da gente poder elaborar sobre algo que tem ali na história, e que nem sempre é o que o adulto acha que é. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um livro, Quando a Mamãe Virou um Monstro, que mostra justamente essa história, que mostra que os filhos vão fazendo bagunça, aquela mãe vai ficando cada vez mais nervosa. E esse nervosa que ela vai ficando, vai trazendo ela virando um monstro. Aí eu acabei de ler aquela história e uma criança que estava na minha frente, ela virou para mim e falou assim, coitadinho daquele gatinho. Aí eu levei um susto, porque em nenhum momento sai aquele fala de gato.
é numa imagem que tem um gatinho que ele fica o tempo inteiro esperando ela dar a comida, e termina esse livro com o gatinho lá no final, na contracapa, tá certo? Com o pratinho de comida, e aí ele comendo a comida dele. Que bom. Interessante, porque de tudo aquilo, das crianças fazendo bagunça, da mãe falando, brigando, derrubando aquela coisa, a criança se identifica com esse tipo de... dentro da narrativa, a gente nunca sabe, né, o que é que o leitor vai se identificar. E acho que um pouco da beleza da literatura está aí, né, Márcia, da gente não conseguir controlar e não ter a pretensão de controlar. Eu acho que essa é uma dica importante aí da tua fala. Que bom te ouvir que sim, as crianças são potentes, que a gente pode levar a literatura de um lugar, não de verticalização, mas de uma questão mais de conversa, de construção de sentido no coletivo. Ontem ainda eu fiz uma leitura numa comunidade que a gente faz um trabalho aqui e levei a Marina Colasanti para ler. Eu adoro a moça Tecelã e porque gosto, ofereço, né? E no final, um dos garotinhos comentou, tem coisas que a gente não consegue destecer, a gente não consegue destecer a nossa família. E eu achei aquilo, assim, de uma sensibilidade, e é isso mesmo, né? O nosso compromisso em oferecer coisas bacanas, com profundidade, com a possibilidade de que eles se sintam reconhecidos como inteligentes, como potentes, como pessoas capazes de articular, pensar, ajudar o outro a pensar em algo que sozinho ele não conseguiria. Que bom ter você falando disso e que bom poder pensar na literatura nessa perspectiva. Eu vou finalizando a nossa conversa, Márcia, quero te agradecer, você trouxe muitas coisas infinitamente importantes aqui, que dialogam muito com o que a gente quer oferecer para os professores. Então, uma fala muito sensível a sua, de quem lê bastante, de quem tem muita coisa para indicar. Eu fui anotando os nomes dos livros que você trouxe. Vou colocar no descritivo do vídeo para os professores também conseguirem ter acesso. Muito obrigada pela tua partilha, por compartilhar, por dizer para a gente um pouco aí desse lugar do que é fazer uma boa mediação de leitura. Muito obrigada e bem-vinda mais uma vez a Ampliare. Vou passar a palavra para você e depois já passo para as considerações finais, tá bom, Márcia? Tá bom. Eu quero agradecer a oportunidade de vocês, por poder apresentar um pouco disso que a gente veio amadurecendo no decorrer dos anos. Espero que um dia a gente, juntas, na educação como um todo, a gente possa melhorar a situação desse Brasil, que é tão diverso e com tantas demandas e dificuldades diversas. Eu sei que o livro não vai para a mão de todo mundo, né? Mas, de alguma forma, a gente vai na luta. Vai sim, conta com a gente, Márcia. A gente colocou seu Instagram aí para os professores, a gente também vai seguir você agora para todo sempre, e que esse seja um início de conversa, que a gente possa fazer muitas coisas juntos, viu? Bem-vinda sempre por aqui. Obrigada, Márcia. Professores que nos assistem até aqui, quero falar um pouquinho da certificação. O link para a certificação está no chat, as informações todas estão lá. Essa é uma série de conversas que começou hoje com a Márcia, mas que se estende aí nos próximos dias. A nossa próxima convidada é a Sandra Medrano, que é uma querida, eu sou fã. Ela vai falar das modalidades organizativas no trabalho com leitura. Então, aquele professor que quer desenvolver projetos, sequências didáticas, pensar em atividades pontuais em relação à leitura, não perde essa conversa com a Sandra Medrano, vai acontecer no dia 10 às 17 horas. A gente vai estar por aqui para falar com ela e para aprender bastante. Então, certificação, as informações estão no link. A gente vai fazer a cada conversa um sorteio. Quero agradecer ao Ari, que favoreceu aí essa possibilidade, ofereceu uma série de excelentes livros. Então, a gente vai fazer a cada conversa
A partir do pessoal que fizer aí a inscrição no link, estiver acompanhando os canais, a gente vai fazer um sorteio de uma sacola com 5 livros, desses que a gente tem comentado aqui, que são excelentes, que tem coisas bacanas para se potencializar com os grupos, e a gente espera que todo mundo consiga participar. O sorteio vai ser feito aqui na Ampliare, a gente vai fazer um videozinho para veicular lá no nosso Instagram. Então, acompanha os nossos canais, fica por perto, que vale a pena. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Eu vi que teve gente de vários estados do Brasil, isso para a gente é sempre uma surpresa. Hoje tinha gente de Salvador, tinha gente de Minas. A gente fica bem feliz com essa conversa e desejando que ela chegue mesmo ao maior número possível de professores, de mediadores de leitura, de pais. Essa também é uma conversa para a família, né? Às vezes a gente vai à livraria comprar um livro para um filho e fica ali sem saber o que pegar, e a gente vai sendo meio que levado pelas vontades das crianças, que nem sempre tem critérios para boas escolhas, né? Tem lá aquele monte de revista e a gente fica ali tentando descobrir, tentando saber o que é que a gente leva para eles. Então, que essas conversas também nos ajudem, né, como pais, a ter critérios para fazer essas escolhas, a organizar uma rotina em casa para fazer a leitura com as crianças, para ouvir o que é que as crianças estão entendendo, o que é que elas estão construindo de sentido a respeito daquilo que elas escutam. Que bom ter vocês aqui. Eu espero vocês, então, na semana que vem. Não deixem de colocar aí, então, os nomes de vocês nos links para inscrição e para certificação e também para o sorteio. A gente quer muito ver vocês aqui por perto, tá bom? Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado, porque a gente aqui que faz a mediação adorou. A gente se vê na semana que vem. Então, até lá, até breve.